Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 24. Talvez você tenha de cor o Salmo 23, que é muito conhecido, mas o Salmo 24 vai falar sobre essa experiência de Cristo. E depois nós vamos ler também o texto de Efésios, capítulo 2. Efésios 2, de 1 em diante, mas antes nós vamos ler o Salmo 24, texto, Salmo de Davi, ao nosso coração nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor, se você puder acompanhar aí na sua versão. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, e não entrega sua alma à falsidade, nem faz juramentos, nem a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Eu vou ler também Efésios capítulo 2. Você puder dar um salto aí na sua Bíblia, já no Novo Testamento, carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua glória, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembre-se do que no passado vocês eram gentios na carne, chamados à incircuncisão por aqueles que se intitularam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem medo do mundo, sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus Cristo, porque ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e que reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou: paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito.
Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor, que o teu Santo Espírito fale a nós, aplique, Pai, ao nosso coração aquilo que o Senhor quer ministrar e edificar a tua igreja. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando eu faço a fusão desses dois textos, Efésios capítulo 2, o Salmo 24, na perspectiva de Davi, ele faz uma pergunta que é a pergunta central, talvez, do Evangelho, mas principalmente daquele que está distante de Deus. Quem é este Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quando nós olhamos já a partir do Novo Testamento, quando nós, conhecendo o Evangelho, olhamos para essa pergunta, qual a resposta que vem à sua cabeça? Quem? Jesus. Nós temos uma convicção no nosso coração, o Rei da Glória é Jesus. Aquele que nos deu vida, aquele que tem nos chamado a uma mudança e uma transformação, aquele que é o príncipe da paz, aquele que tem edificado a nossa vida, aquele que nós olhamos dele e conseguimos contemplar claramente a sua supremacia, mas dentro dessa supremacia, de toda a sua divindade, todo o seu poder e eternidade, nós também reconhecemos a sua humanidade, uma humanidade perfeita por meio de Jesus. Mas mesmo sendo ele essa supremacia em pessoa, nitidamente, mas também essa humanidade perfeita, essa perfeição de gente e gente como a gente, nós olhamos para o Rei da Glória. Nós não podemos separar a humanidade de Jesus do seu poder majestoso, de toda a sua grandeza, o seu poder. Não há separação, é uma pessoa só. Quando olhamos o Salmo 24, Davi, nesta ocasião, declarando aquela majestosa expressão do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Porque ele a edificou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Essa criação de Deus, firmada por meio de Jesus, o Senhor, Davi vem descrevendo por meio da sua ciência, daquilo que ele estava experimentando de Deus naquele tempo tão difícil da sua caminhada, num tempo de perda, no tempo que ele precisava de conforto e consolo, logo após falar que ele tinha um pastor e por ele ter um pastor nada ele teria falta, ele agora, olhando para esse pastor supremo da nossa alma, que também era o pastor de Davi, ele consegue declarar que toda a terra fora criada por esse Deus, e esse Deus supremo, que é o Rei da Glória, quem é ele? Esse que nos salva, esse que nos resgata, esse que livrou Davi das mãos dos seus inimigos. Talvez você não tenha tanto inimigo como Davi teve. Talvez o seu grande inimigo hoje seja você e as indagações que tem dentro da sua alma, as questões e as perguntas que você não tem resposta e você talvez esteja procurando em tantos lugares e não tem solução específica. Quando a gente percorre os séculos e as décadas, de Davi a Paulo, a igreja de Éfeso, Paulo vai declarar no verso 13 ao verso 22, que esse rei que Davi pergunta quem era, é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Deus que, embora tivesse uma ligação muito grande com Davi, ainda assim parecia distante dele por causa do seu pecado, agora Paulo declara que não há distinção para nós, porque embora ele seja todo esse majestoso e poderoso, ele também é aquele que senta ao nosso lado para nos ensinar a vida. Ele é aquele que, ao olhar para ele, a gente vê graça, e por ele ser gracioso, a gente agora olha para o outro, por sermos a sua imagem e semelhança, e precisamos expressar misericórdia para o outro. A pergunta que ecoava para Davi, quem é este Rei da Glória, para Paulo se torna algo tão palpável. Já que Paulo se encontrou com ele, viu graça, e Deus viu graça, e o próprio Jesus viu graça. Essa pergunta aqui, de Gênesis a Apocalipse, quem é este Rei da Glória? E a Bíblia vem se autoafirmando e se respondendo o que é Jesus, talvez ainda para você seja uma indagação. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Salvador? Quem é o Senhor de todas as coisas? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes que um ser humano possa fazer. Quem é o Rei da Glória? Até porque a resposta dela é destinação para a sua alma. Se você não sabe quem é o Rei da Glória, provavelmente ainda você esteja perdido na sua identidade e com relação à sua fé, à sua espiritualidade. Quando você consegue olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, e a gente consegue ver nele a salvação, o seu sacrifício na cruz, o que ele de fato fez por nós,
a gente consegue encontrar algumas respostas. E olhando para esse texto de ponta a ponta, a primeira afirmação que eu vejo, desde Davi a Paulo, é que Jesus, ele conhece a dor humana e ele se revela na dor humana. Quando a gente olha para a expressão de Jesus naquela cruz, quando você vê Jesus sendo conduzido injustamente por nossas ofensas, pelos nossos pecados, até aquela cruz, ele sabe o que é ser zombado, ele sabe o que é ofensa, ele sabe o que é levantar calúnia contra alguém. Jesus sabe exatamente e conhece a dor humana. Uma coisa é você falar sobre uma dor que você nunca sentiu, mas você leu e você tenta explicar. Outra coisa é alguém falar que está com uma dor num determinado momento do seu corpo, num determinado lugar, e você falar assim, eu já senti essa dor. Dói de verdade. Eu fiz assim, 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 melhorou, eu fui no médico e tal, e você poder tentar se expressar a partir da dor que você já sentiu e tentar ajudar alguém com a experiência. Outra coisa é você falar, não, eu li sobre essa dor uma vez e parece que dói muito. Homens, tranquilo? Pegaram? Dor do parto dizem que é uma coisa, né? Aí o pessoal tenta comparar a dor do rim. Dizem que a dor do rim é... Quem já teve problema do rim aqui? Já? E aí? E Ângelo, foi? Emilson, é igual a dor do parto mesmo? É? Meus irmãos, uma coisa é você sentir a dor do outro. Outra coisa é você sentir a dor com o outro. Pela nossa experiência, quando a gente fala de dor, nada melhor do que Jesus para dizer para a gente o que é dor humana. O que é ser abandonado. O que é ter sido fragilizado. Jesus conhece a dor humana. Não apenas porque ele é um mestre moral das dores desse mundo. Ou porque ele é um profeta doloroso que ensina sobre as dores ou as soluções. Mas é porque um dia ele se tornou carne e habitou entre nós e sentiu a dor humana. Esse Deus que Davi perguntou quem é o Rei da Glória. O Rei da Glória, inclusive, é o que sentiu dor humana. Você conhece algum outro Deus assim? Que se fez homem, habitou entre nós. Como está descrito lá em João capítulo 1, verso 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Deus eterno, soberano, Senhor, perfeito, santo, mas que como homem sentiu fome, chorou, sofreu, inclusive foi tentado. Você já se sentiu tentado alguma vez? Nós servimos um Deus que sabe o que é sentir dor. Davi estava num momento de dor. Davi estava num momento da angústia da alma. E ele procurou. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Agostinho de Hipona, ele tenta descrever um pouco sobre isso. Ele diz, aquele que é Deus assumiu aquilo que não era, sem perder o que sempre foi. Aquele que é Deus assumiu aquilo que não era, sem perder o que sempre foi. Sempre foi Deus, assumiu o que era nosso e não dele, mas continuou sendo Deus até o último momento, e é o Deus que nós amamos e servimos e está vivo até hoje. Eterno. Martinho Lutero, já numa outra perspectiva, quase que complementa essa expressão. Ele diz que Cristo é Deus, mas também é homem verdadeiro. Ele teve que ser homem para sofrer e morrer por nós, mas ele teve que ser Deus para vencer o pecado e a morte. Não tem separação, não tem dois Jesus, o de carne e o Espírito. O Deus que esteve entre nós, cheio de verdade, com todo o poder, se colocou no nosso lugar, para sofrer em nosso lugar. Quando eu olho para esse Deus que sente dor, eu também vejo uma outra expressão. Jesus é aquele que sente a dor humana, mas Jesus também é unigênito que se tornou primogênito. O Deus unigênito que se tornou o primogênito. Colossenses capítulo 1, verso 15, e Hebreus capítulo 2, do verso 10 ao verso 12. Jesus é unigênito, o Filho único de Deus,
como nós declaramos lá em João capítulo 3, verso 16, da mesma essência do Pai, João 10:30, eu e o Pai somos um. Nós olhamos para Jesus e vemos de fato que ele é o unigênito de Deus, como João pôde descrever com muita propriedade, mas por meio da ressurreição dele, ele se tornou o primogênito entre muitos irmãos, o primeiro de uma nova criação. O texto de Romanos capítulo 8, verso 29, Paulo também afirma que para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Calvino vai tentar explicar isso dizendo assim: Cristo, ao tornar-se o primogênito, nos introduz na família de Deus, compartilhando conosco a glória que somente a ele era depositada. Uma glória que era só de Jesus, agora por meio dele eu partilho. Ao declarar que Jesus é Senhor, e ao mesmo tempo que eu declaro Jesus como Senhor, que sabe o que é a dor humana, sabe o que é a cruz, eu me torno filho de Deus, e quando eu declaro que Ele é meu Senhor, eu agora me torno irmão entre muitos irmãos, mas sendo Ele o unigênito, que se tornou o primogênito. Se por um entrou o pecado, quem foi? Adão. Por meio de Jesus entrou agora a salvação e a graça. Eu tenho livre acesso a Deus por meio desse Jesus. Quem é este Rei da Glória? Jesus, o unigênito, que se tornou o primogênito. Se é o primogênito, é o primeiro. E quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto? Talvez seja você, que ainda está na dúvida se quer ser filho de Deus e meu irmão. Quando eu olho para esse convite de filiação, quando eu vejo Deus me atraindo para me tornar filho e Ele ser de fato o meu Pai, me vem aquela palavra que é tão difícil no nosso meio, que deveria ser mais falada e mais massificada, que é a expressão adoção. Somos filhos por adoção. Somos filhos por adoção. E agora, por meio dessa adoção, eu me torno herdeiro com Ele. Você vê graça nisso? Não a graça de gozação, mas graça, favor imerecido de Deus. Herdeiro, co-herdeiro com Cristo. É curioso a gente pensar que se ele é o primogênito, eu posso pensar nele, Rafael, como meu irmão mais velho. Tem algum irmão mais velho aqui? Tem? Quando você vê alguém lá fazendo uma maldade com o seu irmão mais novo, por mais pimpolho que ele seja, vou usar essa expressão, pimpolho, mas você dá vontade de defender, não dá? De vez em quando a gente fala assim, não, vai, só um pouquinho. Mas, em geral, a gente quer defender, a gente quer cuidar, a gente quer proteger. Nós temos um irmão mais velho, que a Bíblia o chama de primogênito. Olha só, ele sabe o que é dor humana. Quem é esse Rei da Glória? Perguntou Davi. Ele sabe quem é eu e você, quem sou eu e quem é você. Ele sabe o que é dor humana. Ele sabe o que você sente na hora da sua angústia, da sua dor, no grito da sua alma. Ele sabe o que é ser abandonado. Ele sabe o que é não ser ouvido. Ele sabe o que é ser tentado. Mas ele sai da sua condição de unigênito para se tornar primogênito, para nos dar acesso ao Pai. Quem é esse Rei da Glória? O texto continua. Esse Rei da Glória é aquele que agora é a porta que nos leva a Deus. O texto de João nos habilita a isso. Ele é a porta. Ele é a porta que nos faz a chegar a Deus. Não somente a porta, mas ele se coloca também como o caminho. Ele não apenas aponta para a gente um caminho, como ele se coloca como o caminho. João 10:9 diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Antes de Cristo, meu irmão, o véu separava. O Salmo 24, quando fala dessa grandeza, desse poder, dessa soberania, dessa plenitude que tudo foi criado por ele, Davi faz uma pergunta no verso 3, assim, quem subirá a esse monte do Senhor? Esse lugar assim, quem permanece nesse santo lugar? Quem sobe esse monte? Quem permanece lá? O que é limpo de coração, que mantém as suas mãos limpas, a sua alma também contra a falsidade,
que não faz juramentos com a intenção de enganar a outra pessoa, esse receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação. Davi lá atrás, mesmo sem conhecer com profundidade quem era Jesus, ele já falava sobre purificação, santidade e salvação. E o que Cristo faz em nós? Por meio da sua palavra nós somos purificados, por meio do seu sangue e por meio da sua palavra nós somos santificados e só por ele nós somos salvos. Por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia. Por meio dele, o véu foi rasgado. E agora eu tenho livre acesso a esse Pai. Hebreus 10, versículo 20. Nós temos livre acesso ao Pai. Não há acesso ao Pai, senão pela cruz do Filho. Qualquer outro caminho é religião humana. O caminho de Cristo é graça divina, disse John Stott. Nós precisamos entender, meus irmãos, que por mais que a gente faça ações bondosas, por mais que a gente faça muitas coisas que aos homens pareçam boas ou boas ações, que tem algum mérito nisso, que o mérito seja todo dado a Cristo, que se entregou por mim, por você, e tem nos ensinado o amor verdadeiro. Quem é o Rei da Glória? Ele é a aliança que os homens precisavam. Se ele conhece a dor humana, ele, o unigênito que se tornou primogênito, é a porta e o caminho que nos leva a Deus. Agora ele é quem faz uma aliança. A aliança que Davi perguntou quem era, agora eu tenho nele. Adão, ele rompeu com a comunhão com Deus, mas Cristo restaurou a aliança. Em seu sangue nós temos uma nova aliança. No seu corpo nós temos um novo pacto. Ele é o mediador da aliança, como a palavra de Deus nos ensina, e ele é selada pelo seu sangue. Lucas capítulo 22, verso 20 diz: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Charles Spurgeon diz: a antiga aliança dependia do homem, por isso que falhou. A nova depende de Cristo, por isso que é eterna. É por meio dele que somos reconciliados, trazidos de volta à esperança, à presença de Deus, ao contato com Deus. Efésios capítulo 2, verso 13 ao verso 16, como nós lemos. Você não precisa se esconder como Adão mais. Quando o homem peca no jardim do Éden, o que ele faz? Vai lá para trás do arbusto, vai lá para trás de algum lugar e se esconde de Deus. Onde estás? Talvez tenha sido uma das primeiras perguntas, dentro do contexto bíblico, segundo a narrativa bíblica, da humanidade. Onde estás? O homem, quando se aproxima novamente de Deus, ele se percebe pessoa desnuda, envergonhada pela sua própria decisão consigo mesmo. É o que Cristo faz. Cristo vai lá, nos dá um acesso restaurado a esse Deus que Adão se separou, o pecado agora perdoado e a comunhão restabelecida, a comunhão refeita. Sabe aquela culpa que você carrega pelo pecado que você cometeu hoje? Jesus morreu por ele. Jesus morreu por ela. Sabe aquela vergonha que talvez você venha quando você vem à igreja, porque pela distância ou por algo que você fez, por algo que se tornou público, Jesus morreu, foi por essa culpa aí. Nós temos um inimigo que põe culpa, acusação sobre os nossos ombros. E Jesus vem lá e tira todo esse peso para nós, para que a caminhada com ele seja leve, porque o peso ele já carregou na cruz. E já tem purificado o nosso coração com o seu sangue. O Salmo 24, ele termina com um brado. Se Davi antes perguntava quem é esse Rei da Glória, ele faz aquela contemplação da plenitude, de toda a grandeza, o Senhor, que era o pastor dele no Salmo 23, que agora no Salmo 24, ele consegue declarar: ao Senhor pertence tudo isso aqui, a terra, a plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Ele edificou sobre os mares, firmou sobre os rios. Quem estará, quem conseguirá ficar? Quem subirá lá? Quem ficará no monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santíssimo lugar? Aquele de mãos puras, de coração limpo, aquele que não trama a maldade, mas faz com lealdade. Sobre esse está a bênção. Olha o que o Salmo, olha o que o Davi ele consegue declarar. Essa é a geração dos que o buscam em verdade. Talvez o que falta para você sair daqui nessa noite com o seu coração leve, para você compreender o que Paulo descreveu lá em Efésios capítulo 2, a igreja de Éfeso,
compreendendo o anseio do coração de Davi quando declarava quem é o Rei da Glória, sabendo que ele vai voltar, sabendo de tudo que ele é, sabendo de tudo que ele fez. Você lembra do verso 9 do Salmo 24 que está escrito lá? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso, o Senhor das batalhas. Quem é este Rei da Glória? Mais uma vez, Davi, com muita empolgação, ele vai fazendo essa declaração. E nós conhecemos, meus irmãos, o que Jesus já fez por nós. Esse rei que entrou triunfante ali, não só em Jericó, naquele burrinho, mas agora esse Cordeiro de Deus que tira pecado do mundo, o leão da tribo de Judá, ele ressurreto, vivo como está, ele sim voltará em glória. Ele sim voltará em glória. Quem é este Rei da Glória? O Deus da minha salvação, o Deus da sua salvação, que virá em glória restaurar a sua igreja. Esse é o Deus que nós precisamos ter convicção no nosso coração. Apocalipse, capítulo 19, verso 16. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nós então, meus irmãos, precisamos viver como aquele com quem já se encontrou com esse rei. O que você faz quando, se porventura, não sei quantos aqui tiveram oportunidade na vida de se encontrar com um rei, talvez você tenha sido conduzido a um país aí que vive uma monarquia, você se encontrou lá com um rei, você teve que se dobrar, ou você teve que marcar um horário para poder entrar no recinto lá, majestoso e poderoso. Já parou para pensar que toda essa majestade que os homens proporcionam a um homem não se compara à glória de Deus? Como vivemos na presença desse Deus poderoso? Quem é este Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Esse Rei da Glória é o que a palavra garante, que onde tiver 2 ou 3 reunidos teu nome, lá ele estaria. Já parou para pensar que esse Rei da Glória está aqui agora? Já parou para pensar que este Rei da Glória é o que, quando você não tem força nem para falar, só no pensamento, no seu coração, ele já sabe o que você precisa? Que é no nome de nenhuma hierarquia de grandes reis estabelecidos por seres humanos na história. Não é no nome de nenhum Orleans e Bragança, por exemplo, mas em seu nome a gente ora, e das orações mais sinceras saem virtude e resposta de Deus em orações. Quem é esse Rei da Glória? O que contempla o nosso louvor, é o que sonda o seu coração, é o que conhece as tuas necessidades, é o que sabe, talvez, que você precisa dele nesse momento. Hoje nós o conhecemos como espelho, e a Bíblia nos garante que um dia o veremos face a face. Cristo é o mediador único entre Deus e os homens, o caminho pelo qual voltamos à pátria celeste. Agostinho de Hipona. C.S. Lewis diz: ou Jesus é o Filho de Deus, ou é um lunático. Mas não podemos chamá-lo apenas de um bom homem. Ou foi uma loucura total, ou nós estamos diante do Rei dos reis, Senhor dos senhores, e nós estamos perdendo a oportunidade de nos dobrar a Ele, e servir a Ele, e adorar a Ele, e ter a vida transformada por Ele. Meus irmãos, o cristianismo não é uma vida de méritos, muito pelo contrário. O que nós olhamos quando a gente faz a pergunta: quem é este Rei da Glória? A gente vê em Jesus a história de redenção, graça, misericórdia, compaixão, bondade, olho no olho, contemplação de coração, sinceridade, mudança de vida, o Evangelho de Jesus, que tem o poder para transformar o ser humano. Não tem mal em você que ele não possa curar. Colossenses capítulo 1, verso 13 a verso 20, faz muitas expressões sobre Jesus, mas eu quero fechar com uma frase: porque nele foram criadas todas as coisas. Nós reconhecemos quem ele é. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele, antes de todas as coisas existirem, tudo subsiste por ele.
Não sei qual é o nível de contato que você tem com este que Davi perguntou quem é este Rei da Glória. Nós sabemos quem ele é. Não sei se você hoje é conhecido dele e ele é conhecido seu. Mas há um chamado dele para que você esteja próximo dele. Há um chamado dele para que o seu coração se converta a ele. Para que você se renda aos pés desse Senhor poderoso. Para que você, de fato, tenha uma vida transformada por ele. Não há impossíveis para esse Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Assim como Davi foi livre dos seus inimigos, liberto dos seus inimigos, teve a oportunidade de ter a sua vida restaurada. Assim como Paulo, o perseguidor da igreja, ao se encontrar com este Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, teve a oportunidade de se tornar o grande pregador do Evangelho, o grande organizador de contextos bíblicos, conceitos ali, talvez o grande sistematizador das Escrituras. Paulo, que teve uma vida antes de perseguição, de matar, de prender cristãos, teve a oportunidade, por graça, não por mérito, mas por graça, de ter um encontro com Jesus e ver a vida transformada. Quiçá você. Eu. Será que se a gente agora não dobrar o nosso coração em humildade, Senhor, e dizer para Ele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Salvador da minha vida, tem misericórdia do meu coração, restaura a minha sorte, restaura a minha história. Restaura a minha comunhão contigo. Trata o meu coração. Me dá uma oportunidade de ser uma nova criatura. Será que se você disser isso para ele, ele não responde a sua oração nessa noite? Eu tenho certeza que sim. Quem é este Rei da Glória? Jesus, o seu Salvador. Mas você precisa declarar isso com seus lábios. Muito mais do que falar com seus lábios, selar com o sangue de Jesus no seu coração. Ter uma vida transformada faz com que você durma hoje garantido a vida eterna. Quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Quero orar por você que entrou aqui com muitas incertezas, ou talvez com muitas convicções que não têm a ver com o que Deus sabe que você é. Seja. Talvez você tenha entrado aqui com muitas convicções daquilo que não é a verdade estabelecida de Deus para você. Ou talvez você tenha entrado aqui com muitas dúvidas no seu coração, inclusive sobre salvação, graça, se Jesus ouve a sua oração. Talvez você esteja vivendo algum momento da sua vida, parece que você está sozinho, mas o Rei da Glória ouve oração. O Rei da Glória sonda coração. O Rei da Glória, o Senhor do Universo, o Criador de todas as coisas, o que sustenta em graça tudo o que está estabelecido hoje, Ele quer ter intimidade contigo, Ele quer ter contato contigo e quer que você saia daqui, não apenas reconhecendo que Jesus é o unigênito, porque de fato Ele é, mas que Ele é o primogênito, inclusive seu irmão. Que você tem um Pai eterno, mas que isso é declarado primeiro no seu coração, com uma transformação que o Evangelho pode proporcionar para você. Quero orar por você nessa noite. Eu não conheço a sua história, talvez eu não conheça tão bem você assim, eu não sei o momento que você está vivendo no seu coração, na sua vida, mas eu queria orar por você e pela sua família nessa noite. Talvez tenham pessoas aqui que estão caminhando com Cristo, mas sabe que tem um filho desviado, sabe que tem algum parente que está distante de Deus. E você quer colocar diante do Senhor esse seu familiar agora. Esse Rei da Glória, que é um Deus misericordioso, esse Deus que conhece a dor do seu coração, talvez essa seja hoje a sua maior dor. Talvez a maior angústia sua hoje seja esse distanciamento de alguém que você tanto ama e está distante daquilo que você acredita. Eu quero com você consagrar essa vida hoje ao Senhor. Mais uma vez nós vamos colocar diante do Senhor. Coloque a sua família diante do Senhor. Talvez você esteja aqui nessa noite, convidado por alguém, ou porque encontrou a igreja nas redes sociais, ou porque você viu a placa aqui luminosa, e você entrou, e você veio conhecer a igreja. Mas muito mais do que conhecer a igreja, você nessa noite ouviu sobre o Rei da Glória, que é o Deus do seu coração.